Vamos que vamos, galera. Vamos lá. Vocês pegam o material aí de administração, estado gerencial, tá? Tem uma outra tabelinha que depois a gente vai usar também. É o seguinte, eu vou seguindo a ordem de vocês, mas esse material ele é um pouco mais completo, né? E a gente vai estudar de uma maneira mais objetiva, de maneira mais focada. Por exemplo, você pegando esse material aí e folhando, vira por favor a primeira folha dele. Você tem no primeiro slide os elementos do Estado. O professor de constitucional vai falar isso com vocês, de que eu só quero que vocês entendam o seguinte, o que é a figura do Estado? O que é o direito? Quando a gente fala do direito, a gente fala do Estado e uma coisa está sempre atrelada à outra. Porque é o seguinte, nenhuma sociedade ela consegue caminhar, ela consegue progredir se ela não tiver um mínimo de organização, de ordem. E o direito vem para isso. Ele vem para estabelecer organização e ordem. Então, o direito tem como uma grande figura idealizada por ele, e eu digo idealizada porque é algo que nós criamos, não é algo natural. Como assim não é algo natural? Nós somos naturais, tá? Quando um homem ou uma mulher tem relação e nasce uma outra pessoa, a gente tem a ideia da naturalidade. Somos pessoas naturais, nascemos da natureza. O Estado não é uma figura da natureza, ele não é uma figura natural. O Estado homem não coloca o Estado mulher e nasceu o Estadinho. Não existe isso. Os homens se organizaram, a sociedade se organizou e chegou à conclusão de que a gente precisava criar uma ficção do direito, que é a figura do Estado, entregar poder a ela para quê? Para promover o interesse da coletividade. A gente que desenvolveu a figura do Estado dizendo assim, olha só, o Estado vai poder desapropriar um dia nós mesmos. Faz parte. Por quê? Você não consegue ter consenso em reunião de condomínio. Imagina você obter consenso para fazer linha amarela, todo mundo cedendo as suas casas. Então não, a gente precisa disso, a gente precisa dessa figura que é idealizada, que é a figura do Estado, que ela conduz a gente para caminhos melhores. Esse Estado que é idealizado, ele tem 3 elementos, alguns doutrinadores falam em 4, mas eu vou manter no clássico, são 3, que está no seu material. O elemento humano, que é o povo, o elemento geográfico, que é a demarcação territorial que o Brasil tem, e o elemento político, que é a ideia de soberania. Então veja, elemento humano, geográfico e político. O povo brasileiro, eles são os brasileiros, os nacionais brasileiros que têm um vínculo com o Brasil do ponto de vista, principalmente, além da nacionalidade, vínculo político. Então veja que povo não é igual a população. Povo brasileiro são os brasileiros, população brasileira é quem está aqui. Por exemplo, em época de carnaval, o Rio de Janeiro dobra a sua população. Estou exagerando, não dobra, mas aumenta consideravelmente. Ao passo que você tem gente do povo brasileiro que está morando fora. Minha irmã, por exemplo, mora fora e faz parte do povo brasileiro, porque ela ainda é nacional brasileira e ainda tem seus direitos políticos vinculados ao Brasil. O elemento geográfico é o território. A gente tem a demarcação territorial, nós temos nossas fronteiras. Lá em Foz do Iguaçu, por exemplo, a gente tem uma fronteira interessante, né? Foz do Iguaçu, você dá meia dúzia de passos, você está Brasil, Argentina, Paraguai. Aquele ponto das 3 fronteiras. Não é bem assim, né? Mas enfim, quem já foi sabe como é. E nós temos o elemento político, que é chamado soberania. O que é soberania? Existem 2 formas de soberania, interna e externa. Externamente, um Estado não se sobrepõe sobre o outro. Então, Brasil e Estados Unidos não tem sobreposição, os 2 estão no mesmo patamar. Brasil e China, mesmo patamar. Brasil e Jamaica, mesmo patamar. Um Estado não sobrepõe sobre o outro. Tanto que, lembra quando, antes da Lava Jato, teve aquela divulgação das escutas americanas na Petrobras e tudo mais? O que a Dilma cobrou do Obama na época, o presidente? A soberania. Você não respeitou a soberania. O que é isso? Está me espionando? Você não tem essa possibilidade, essa prerrogativa. Nós somos Estados soberanos de direito. E você tem que, na verdade, me respeitar porque estamos no mesmo patamar. E internamente, ninguém atinge o patamar do nosso Estado. E internamente, o Estado ele é absolutamente soberano em relação ao seu povo. Por maior que um de nós seja, por maior que o Eike Batista, por exemplo, já tenha sido a nível mundial, ele nunca atingiu o patamar do Estado brasileiro e nem vai. E nem vai. Porque ele é absolutamente soberano no Estado brasileiro. Então, são esses elementos que compõem a figura do Estado. Aí eu coloquei até um slide aí falando de soberania e autonomia, tá bom? Mas isso fica só para sua leitura, a gente pode pular esse slide aí, seguindo a ordem de vocês, para não confundir. Aí a gente tem as fontes do direito administrativo. Tá? Anotei para vocês. Fontes do direito administrativo. Deixei um espacinho para vocês anotarem. Escreve aí. Tem 4 quadradinhos, tá vendo? Bota aí. Primeira fonte do direito administrativo. Lei. Escreve aí. Lei é a primeira fonte do direito administrativo. Lei. Aí você pode escrever ao lado de lei
escrever assim. Única fonte primária. Única fonte primária. Isso. Única fonte primária. E quando eu falo lei aqui, pessoal, eu estou falando a lei no seu sentido amplo. Entendeu? Lei, única fonte primária. Entendeu? Eu estou falando lei em seu sentido amplo. Então eu falo de Constituição, lei ordinária, lei complementar, emendas constitucionais, tratados assinados pelo Brasil, decretos, regulamentos, resoluções, tudo, tudo. Estou falando de tudo. Valeu, André. Obrigado, tá? Estou falando de tudo, em sentido amplo, tá? Existem outras 3 fontes e todas essas 3 fontes que eu vou falar agora, elas são secundárias, porque se a lei é a única fonte primária, as outras são secundárias. Então as outras vêm quando a lei não é suficiente. Primeira fonte secundária, jurisprudência. Jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Anota assim, são decisões, jurisprudência, outro lado, são decisões reiteradas, dos tribunais. Decisões reiteradas dos tribunais. Beleza? A gente até já fez esse comentário quando a gente falou da questão do nepotismo. Decisão de um ministro do STF não é jurisprudência. A decisão da primeira turma do STF, ou da segunda turma do STF, ou do plenário do STF é uma jurisprudência. A decisão de um desembargador do Rio de Janeiro não é jurisprudência. A decisão de uma Câmara Civil que esse desembargador faz parte, que é colegiada a decisão, ela é uma jurisprudência. O TCU, por exemplo, Tribunal de Contas da União, ele também faz jurisprudência. Por quê? Ele tem 9 ministros e eles, quando reunidos, tomam sua decisão, a gente está diante de uma jurisprudência. Agora, a decisão de um ministro do TCU não é jurisprudência, tudo bem? Então, por isso que eu botei decisões reiteradas dos tribunais e não de um único membro do tribunal. Segunda fonte secundária, terceira no geral. Doutrina. Gostei do meu amigo aqui, ó. Reproduziu o material direitinho. Fez até os quadradinhos no caderno. Doutrina. A doutrina, galera, não tem nem grande necessidade de definição. O que é a doutrina? É o livro, né? São os operadores do direito, os juristas. São os juristas, aqueles que desenvolvem teses, teorias sobre o direito. Então, eles também ajudam, também são utilizados como fonte de direito. E por último, os usos e costumes. Usos e costumes. É a última fonte de direito administrativo. Usos e costumes. Existem padrões de conduta na sociedade que vão se repetindo e vão virando fonte. Por exemplo, ali não fala, não tem jurisprudência, não tem doutrina. Como é que vem sendo praticado na sociedade? Isso é muito comum, por exemplo, fazendo um paralelo aí do dia a dia, não do dia a dia, né, mas de uma realidade da administração, muitos contratos internacionais que a Petrobras celebra não tem legislação, até porque você tem um problema de direitos comparados. Você tem o direito brasileiro batendo com o direito de outro país. E aí existem práticas habituais desse mercado. E isso é utilizado como fonte para efeitos do direito administrativo, né? Você tem padrões de contratos que são seguidos, que são idealizados. E vão se repetindo de tal maneira. Então são padrões da sociedade. Quem quiser anotar, padrões da sociedade. Padrões de conduta da sociedade, enfim. E na doutrina, quem anotou, quiser anotar, teses e teorias desenvolvidas pelos juristas. Passar rápido por isso cai pouco em prova, então é bem rapidinho mesmo, só para você ter uma noção e preencher o seu material. Virando a folhinha, vou te fazer uma pergunta, eu quero opiniões. Que nem o da Atena, eu quero imagens. E aí, pessoal, o direito administrativo ele é público ou privado? O que vocês acham? Vocês acham que o direito administrativo ele se vincula ao lado do direito público ou ao lado do direito privado? O que vocês acham? Ninguém vai chutar? Público? Privado? Público? Os dois. Ai, foi demais. É essa aí. Não tem como errar. Os dois. Eu tô meio errado, meio certo. Público, galera. Pelo seguinte, eu quero que vocês botem uma coisa na cabeça de vocês e não esqueçam mais.
A gente não vai se estender nesse assunto. Mas quando você ouvir a expressão normas de direito público, regras de direito público, seara de direito público, ordem pública, ouviu essas expressões que conduzem você para o lado do direito público, você vai botar uma coisa na sua cabeça. Tem a presença do interesse público e vai ter alguma desigualdade na relação. Aquela coisa típica que a gente aprendeu antes do nosso almoço. A gente não aprendeu que no cenário da nossa matéria a gente tem dois pilares, que é o princípio da supremacia e o princípio da indisponibilidade, que sustentam um palco. E nesse palco a gente tem um Estado forte, que tem prerrogativas, que tem poderes, mas extremamente limitado ao mesmo tempo pelos princípios que a gente aprendeu. Então é um Estado que tem uma balança desequilibrada ao seu favor, mas não tanto que gere uma arbitrariedade. Quando você pensar em normas, em regras de direito público, você vai pensar nisso. O interesse público, ele traz esse desequilíbrio, porque ele, quando é contrastado, quando ele é comparado com o interesse privado, ele ganha, ele é supremo. Então, falamos em direito público, você vai pensar nisso. Presença do interesse público, supremacia, desigualdade na relação. E quando você falar em direito privado, você vai pensar no oposto. Em interesses privados, ambas as partes estão olhando para o seu umbigo, e aí você tem uma igualdade, ninguém se impõe sobre o outro. Quer ver um exemplo? A tua relação com o curso. Vocês estão aqui com o curso, não estão? Curso ali, estamos aqui com o curso. Alguém está aqui de maneira forçada? Não, teu pai, tua mãe, tua esposa, já sei, não. Te mandou aqui. Mas vai estudar, pelo amor de Deus, sai de casa, Ricardo. Ninguém está aqui de maneira forçada. Então, ó, o curso, ele está visando o atendimento privado dele, afinal de contas, apesar da dedicação, etc., o curso visa lucro. É normal. Toda empresa visa o lucro. Então, esse é interesse privado. Do outro lado, por sua vez, nós temos você, que também está olhando para o seu umbigo, que quer receber uma preparação para ser aprovado num concurso e encaminhar a tua vida. Então você tem duas partes visando interesse privado. Existe alguma desigualdade na relação de vocês? Não existe. Você está aqui porque quer, autonomia de vontade. Existe liberdade negocial. Liberdade negocial é essa? Não sei se procede, mas normalmente é assim. Quando parcela é mais caro, né? Normalmente é assim. Foi assim aqui? Tô falando besteira? Se pagar à vista é mais barato? Ou seja, isso é o quê? Liberdade de negociação. Agora cai para um outro exemplo, quer ver? Vamos fazer um paralelo? Isso aqui foi direito privado, direito consumidor. Igualdade entre as partes, interesse privado. Vamos cair para o lado público? Interesse público, desigualdade entre as partes. Essa pergunta é minha e ninguém tasca, hein? Por que o imposto se chama imposto? Porque ele é imposto. O imposto se chama imposto porque ele é imposto. Chamar o professor de português é bacana, a utilização da palavra imposto de maneiras distintas. Mas a ideia que eu quero transmitir é a seguinte: alguém aqui paga imposto de renda porque quer, porque ama o Estado? Não, a gente paga imposto de renda porque é imposto. É de contrato na fonte. Se pudesse, só negava, né? Mas não, toma lá na fonte, não tem que fazer o quê? O imposto se chama imposto porque ele é imposto. Então veja que diferente de você que está aqui porque quer, lá a gente está falando de uma relação que não tem autonomia de vontade, que é impositiva. Você tem liberdade negocial? Tem como tu chegar assim pro cara da Receita e falar: pô, editor, quebra o galho, pô, esse ano tá osso. Tô na mó bad. Tô sem dinheiro para nada, né? Tô vendendo almoço para comprar janta. Então me alivia no imposto de renda aí esse ano, ano que vem tamo junto, hein? Ano que vem eu pago em dobro. Dá para ser assim? Não rola. Não tem liberdade negocial. Tá vendo a diferença do direito público e direito privado? Olha como é que as características mudam. O direito administrativo, ele é público. Você, quando passar para a Polícia Civil, você pode ser o primeiro colocado. Tomara, imagina, hein, a gente tirando o primeiro colocado aqui. Você passa para a Polícia Civil, hã? Não dá para ser não. A gente tirando o primeiro colocado, exatamente. Imagina, você saindo como primeiro colocado. O cara, quando é primeiro colocado no concurso público, ele infla, né? Ele se enche de si. A mulher não presta mais, o homem, o marido, né? Ele quer negociar com o governador. Ele quer dobrar a remuneração dele. Pois é. Por que ele faz isso? Porque ele acha que ele foi o primeiro colocado, então ele é um cara mais capacitado que os outros, ele tem que ter um tratamento diferenciado. Mas não pode, galera. Por quê? Porque a remuneração do agente público está fixada em lei, igual para todo mundo, não tem diferença. Agora, se você é o primeiro colocado num processo seletivo de uma empresa privada, ela te liga e fala: se for o primeiro colocado, a vaga é sua. Você não pode negociar o contrato? A gente paga tanto. Eu falei: eu vou só se me pagar o dobro. Não vou.
Ela pode sentar e estudar essa possibilidade de pagar o dobro? Pode, porque isso está caindo para o direito do trabalho, é privado. Empresa privada particular. Aqui, quando você tem no direito administrativo um servidor e o Estado, o servidor pode até olhar para o umbigo dele, mas o Estado tem que olhar para todo mundo. Ele está preso à lei, ele não pode pagar mais. Está entendendo a diferença? Como é que fica bem claro isso? Então, eu repito, o direito administrativo ele é público. E a próxima pergunta é: o que o direito administrativo estuda? O direito administrativo, ele toma como referência qual o objeto de estudo? A resposta é muito simples. O direito administrativo toma como objeto de estudo uma tal de administração pública. Mas aí tu volta. O que é administração pública? Eu tenho uma maneira bem tranquila de te ensinar isso, tá? Você tem algumas definições aí de direito administrativo e essa de baixo no segundo slide, no segunda linha do material, é a mais objetiva e direta, porque o direito administrativo é o ramo do direito público que estuda a função administrativa. Assim, pá. A função administrativa é aquela que é o objeto de estudo da administração e, portanto, o objeto de estudo do direito administrativo. Professor, não estou entendendo nada. Vira a folha. Olha o que você tem nessa folha aí, na outra folha. Você tem os 3 poderes. Eu vou fazer esse mesmo esquema aqui, ó. Preste atenção. A gente vive em um país que tem 3 poderes. O poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Galera, alguém aqui já foi vendedor ou ex-vendedor, é vendedor ou foi vendedor de loja? Temos ninguém aqui não? Já foi? Amigo, vamos usá-la como exemplo. Seu nome, não sei se contar. Paloma, você como vendedora de loja, você foi contratada para quê? Administrar os produtos da... Não. Para vender. Da instrução. Isso, exatamente. Vou perguntar de novo. Você como vendedora de loja, você foi contratada para quê? Para vender os produtos. Para vender os produtos. A Paloma respondeu assim, ó. Para vender os produtos. Esse olhar dela para cima tem, na verdade, uma mensagem quase subliminar. Ela, na verdade, está me respondendo assim, ó. Para vender os produtos, vírgula, o imbecil. É porque, realmente, parece uma pergunta de retardado mental, né? Para que o vendedor foi contratado? Para vender. Isso é evidente. Os poderes vão seguir a mesma lógica. Eles vão seguir aquela lógica absurda de que eles foram também desenvolvidos para desempenhar uma função típica. Mas quer ver? Vamos lá. Um vendedor de vez em quando varre chão, um vendedor faz estoque, o vendedor faz caixa, o vendedor faz vitrine, mas foi contratado para vender, não é? Pois é. Então, a mesma lógica se aplica aos poderes. Eles foram desenvolvidos para desempenhar funções típicas, mas desempenharão também funções de natureza atípica. Aí que nós temos aqui é o seguinte: executivo, função típica do executivo. E depois nós temos a função atípica do executivo, o mesmo aplicado a todos os outros poderes. Tá bom? Vamos ver aqui. Lembrando que eu estou te respondendo o que é administração pública. Você lembra? Esquece não, hein? O poder executivo foi criado para desempenhar qual função? Administrativa. Administrar é a mesma coisa que executar. Quando você manda o teu filho para a escola e tu anota lá na agenda dele, favor administrar o remédio tal hora. O que você está fazendo? Você está solicitando à escola, ordenando que ela faça aquilo que foi a ordem do médico, ou seja, para que seja executada a ordem do médico. Então, quando a gente fala de função executiva, é a mesma coisa que função administrativa. É o executivo que tapa buraco na rua, que organiza o trânsito, que aplica as sanções, que verifica o recolhimento de impostos, que oferece o serviço público de saúde, de educação e por aí vai. Então, isso é a função administrativa do poder executivo, a sua função típica. O poder legislativo foi criado para quê, pessoal? Foi criado para legislar, fazer as leis, produzir as leis. E elas são produzidas por pessoas brilhantes, como Alexandre Frota, Tiririca, Bebeto, Romário. Mas ele também o quê? Só gênio. Ele também exerce uma função fiscalizatória. Ricardo arrebentou aqui. Função fiscalizatória do Legislativo, exemplo clássico, fácil de todo mundo ver, Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é um órgão independente, porém vinculado ao Legislativo. É um exemplo de função fiscalizatória. Tem outras também, tá? Tem as CPIs, por exemplo, um exemplo de função fiscalizatória que ocorre lá no Legislativo e por aí vai. Aí nós temos ainda o Judiciário, cuja função típica qual é? Dizer o direito.
dizer o direito. Isso aí, o nosso amigo André matou. É a chamada função jurisdicional, o exercício da jurisdição. Jurisdição. Juris é o direito, leis, e dição, dicção, dizer. Cabe ao judiciário dizer o direito. Alguns de vocês queriam responder e quase falaram julgar, não foi? Mas tem uma diferença entre julgar e exercer jurisdição. Julgamento, todos nós fazemos uns dos outros o dia inteiro, a todo momento. Mas o juiz, ele não pode fazer um mero julgamento. Não, porque ele não julga de acordo com o que ele pensa, ou pelo menos não deveria julgar de acordo com o que ele pensa. Ele julga de acordo com as leis. E eu vou além. O juiz tem o poder do martelo. Ele, quando bate o martelo, você tem uma decisão que ela pode se tornar definitiva. Veja que eu posso ter uma opinião sobre ele, e ele já tem opinião sobre ele, tem opinião sobre mim. Pode a gente divergir sobre a opinião que tem sobre ele. Eu posso achar que ele é brilhante e você discordar. Nenhum de nós vai nunca bater o martelo. E a gente julga de acordo com a nossa sensação. O juiz não. O juiz aplica a lei, não importa o que ele acredite, ele tem que aplicar a lei, e ele pode bater o martelo. Aquela decisão pode transitar em julgado, é a expressão que a gente usa, não cabe mais recurso, é uma decisão definitiva. Acabou. É aquilo que foi dito e ponto final. Então isso é a diferença entre exercer jurisdição e o mero julgamento. Beleza? Vindo aqui para o lado, vamos de baixo para cima. O que o judiciário não foi criado para fazer, mas faz? Administrativo. Função administrativa. Por quê? Porque o judiciário faz concursos públicos, o judiciário faz licitações, celebra contratos, realiza processos administrativos, disciplinares e sindicância para aplicar penalidade ao servidor. E olha que interessante, já faz as conexões, aproveitando a deixa do Henrique. A gente não aprendeu o poder disciplinar? Quando um servidor no TJ sofre uma demissão, é jurisdição ou função administrativa? Função administrativa, porque é poder disciplinar. O poder disciplinar não é da administração pública? Ah, mas eu não sei do que é administração. Você deve estar tendo noção de onde eu vou chegar. Até pelas cores que eu estou botando no quadro. Beleza. Exemplo de função atípica do judiciário além da administrativa, função legislativa. São os regimentos internos dos tribunais. Os tribunais possuem regimentos internos. E esses regimentos internos, eu repito, são funções, legislativas. Todo tribunal tem regimento interno. TJ do Rio de Janeiro, TRF da região do Rio de Janeiro, STJ, STF, TST, TSE, STM, todos eles têm regimento interno. Segundo a nossa Constituição, é tido como lei. Subindo. Mesma coisa do judiciário, o legislativo também não foi criado para, mas faz licitações, contratos, concursos, paga seus servidores, concede férias, licenças, tudo isso é função administrativa. E o exemplo de função atípica no legislativo é a função jurisdicional. E, infelizmente, por uma mancha histórica no nosso país, nos últimos 27 anos, a gente teve, por exemplo, 2 exemplos de função jurisdicional no legislativo, que foi o processo de impeachment de Fernando Collor de Mello e Dilma Rousseff. Caso vocês não lembrem, eles foram processados e julgados pelo Senado Federal, que é um órgão do legislativo, condenados por um crime de responsabilidade, que apesar do nome de crime, não é de natureza penal, é de natureza política. Subindo, o Poder Executivo desempenha uma única função atípica, que é a função legislativa. Qual é o exemplo de função legislativa no Executivo? Não. Decreto, na verdade, é ato administrativo. Não é fruto do poder regulamentar? Ele não inova o ordenamento jurídico? Não, na verdade, olha só, o decreto não pode criar direitos. O decreto autônomo tem uma capacidade de inovação, mas não cria nada. É uma capacidade inovativa, mas não criadora. Quando a gente fala de função legislativa no Executivo, a gente está falando de medida provisória e a gente está falando de leis delegadas. Decreto é ato administrativo normativo, tanto que é poder regulamentar. Entendeu? O decreto na basezinha lá da pirâmide, ele tá na base, que é ato administrativo. Ele está junto das resoluções, das deliberações, dos regulamentos, dos regimentos e por aí vai. A medida provisória, ela tem status de lei. As leis delegadas, o próprio nome já diz, ela é uma lei. Então, isso é lei feita pelo Executivo. Porque eu não inovava o ordenamento jurídico. Não. Então, durante muito tempo, a doutrina falou que os decretos autônomos geravam a criação de direitos. Podiam gerar a criação de direitos e obrigações. Depois isso foi modificado, porque se estabeleceu que, na verdade, não pode. Só se cria direito e obrigação por lei. Aí o que foi falado é que eles têm uma capacidade maior de inovação, mas não de criação propriamente dita. Por exemplo, eu tiro um cargo de motorista daqui e coloco ali, que foi o exemplo que eu dei. Eu estou inovando, mas eu não estou criando.
Eu estou só mudando uma situação que gera uma inovação, um cargo a mais de determinado órgão, tirando de outro, mas não necessariamente uma criação. Tá bom? Galera, a pergunta não era o que é administração pública? Isso é administração pública. Você acaba de ser apresentado a ela. Eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês, tirem uma foto mental aí, o seguinte. Não importa o poder. Não importa a esfera, federal, estadual, distrital, municipal. Sempre, repito, sempre que o Estado estiver desempenhando a sua função administrativa, nós estamos diante da administração pública. Então, galera, não importa se é licitação no Executivo, Legislativo ou do Judiciário, se é concurso público no Executivo, Legislativo ou Judiciário, se é pagamento de servidores, férias, licenças no Executivo, Legislativo ou Judiciário, se é um PAD no Executivo, Legislativo ou Judiciário, PAD é processo administrativo disciplinar, se é uma sindicância, qualquer um desses exemplos que eu acabei de citar é exemplo de exercício da função administrativa. E se é a função administrativa, estamos diante da administração pública. Toda estrutura desenvolvida e arquitetada pelo Estado para o exercício, para a prestação da função administrativa, acaba sendo a administração pública. É por isso que vocês serão da administração pública, que vocês estarão aqui. Vocês vão desempenhar a função administrativa do Estado lá no Executivo. E vocês serão parte da administração. Porque a Polícia Civil, além da atividade que ela desempenha, ela também faz licitações, celebra contratos, também faz concursos. Tudo isso é função administrativa. E toda a estrutura desenvolvida pelo Estado para prestar esse serviço, para desempenhar essa função, é chamado de administração pública. Então é muito simples. É você olhar para o caso e falar, se é a função administrativa? É, então é administração pública. Acabou. Ponto final. É por isso que o conceito de Celso Antônio é interessante. O que é o direito administrativo? O ramo que estuda a administração pública, a função administrativa do Estado. Ponto final. Ficou claro aqui? Vale uma menção. Alguns de vocês, em determinado momento, pode ter pego a dinâmica, conforme eu fui subindo, e ter pensado que eu ia acrescentar mais uma função atípica aqui, que era a função jurisdicional. Por quê? Eu não sei se você se ligou. Olha só, você tem a função jurisdicional aqui. Quais são as atípicas do judiciário? Aqui é típica do legislativo e aqui é típica do executivo. Aí você tem a função legislativa e fiscalizatória aqui. Quais são as atípicas do legislativo? Aqui é típica do executivo e aqui é típica do judiciário. Ou seja, você pega sempre a função típica do outro e joga na típica, né? Talvez você tenha pego essa dinâmica. E aí como é que você produz isso aqui? Você pensa a mesma coisa. Típica administrativa, pega legislativa e pega jurisdicional. Mas na verdade não tem. Por quê? Por uma questão muito pontual, que deixa eu só ver se está no próximo slide aqui. Tá. Virando o teu slide, você vai matar isso. Olha aí comigo. A gente adota o chamado Sistema Inglês de Jurisdição UNA. O que isso quer dizer? A gente tem uma única justiça e ela está no Poder Judiciário. A gente não tem duas justiças, a gente tem uma só. Ué, mas professor, tá de sacanagem, por que tá falando isso? Tem país que faz isso? Tem país que faz isso. A França, você está vendo aí no teu caderno, ela adota o chamado Sistema de Contencioso Administrativo. O que é o Sistema de Contencioso Administrativo? Você sabia que na França existe o Poder Judiciário, que é para as ações que as pessoas movem umas contra as outras, e existe o chamado Tribunal ou Conselho de Estado, que é vinculado ao Executivo, exercendo função jurisdicional, que serve para julgar as ações contra o Estado? Lá na França é assim. Você tem duas justiças. Você tem a justiça dos particulares e você tem a justiça contra o Estado. Isso melhor, né? Não concentra tudo em um. Aí lá... não estou dizendo aqui o que é melhor ou pior, sinceramente eu não sei os impactos. Qualidade, assim, não na qualidade do Concentra julgamento, tudo. mas do... Por isso o nome de contencioso administrativo. Porque você contém todas as ações contra a administração ali, por isso o nome de contencioso administrativo. Eu recebo todas as ações naquele único tribunal. Entenderam? Se é bom ou não, não sei. Aí a gente teria que fazer direito comparado, como é que funciona lá, se é de fato melhor ou não. Eu sei que o Brasil fez a opção de aplicar o modelo inglês. Qual é o modelo inglês? Você tem um único poder judiciário e ele vai julgar as ações contra o Estado, contra os particulares, tanto faz. Pode rever. Entendeu? O que o executivo decide, o judiciário pode rever. Pode. Não, são separados. Porque quando você tem uma decisão, exatamente, o judiciário não pode rever, você submete no máximo ao Conselho de Estado, que é um tribunal vinculado ao executivo, perfeito. Então lá na França você teria aqui, na função atípica do executivo, você teria a função jurisdicional, porque lá tem esse tribunal, entendeu? Essa é a questão, sacou? Esses deputados presos, que esse Leonerd tentou reverter a prisão,
Não, aí é diferente ali. Aí isso é uma questão da nossa Constituição, que estabelece que os deputados, os senadores, enfim, os membros do Legislativo como um todo, em algumas situações são presos, tem que ter autorização da Casa Legislativa e tudo mais. Aí foi uma tentativa nesse sentido. A nossa Constituição prevê isso. Quem fez foram eles, então. Oi? Quem é que fez a Constituição? A gente não participa, eles fazem o que eles querem. Ah, sim, exatamente, mas muitas vezes quando se falou, eu vi nas eleições aí alguns candidatos falando que tem que submeter alguns temas a plebiscito, tem que submeter a referendo, e foi motivo de chacota. Foi motivo de chacota, e as pessoas não reclamaram muito não. Enfim, ficou essa visão aqui? Ficou clara para vocês? Todo mundo entendeu? Então, todas as vezes que eu falei em administração pública, por exemplo, aqueles princípios e poderes que a gente estudou na primeira metade da aula, eles são aplicáveis à administração pública, não são? A isso. A isso. Então, todos aqueles poderes que a gente viu, por exemplo, o poder disciplinar está aqui em todo mundo. O poder hierárquico está em todo mundo. O poder vinculado discricionário está em todo mundo. O regulamentar não, a gente viu que é exclusivo do chefe do executivo. O poder de polícia ele também acaba estando concentrado aqui, mas até tem poder de polícia nos outros. É exceção, não vale a pena eu falar, mas quando a gente for estudar desapropriação, você vai ver, por exemplo, que o legislativo pode iniciar uma desapropriação. Então você vê que o legislativo também tem poder de polícia em alguns casos. O PAD entra onde? Aqui, aqui, aqui. Mas ele não se enquadra em nenhum momento na parte jurisdicional. Não, tem alguns na doutrina que vão falar que o executivo atipicamente julga, mas é minoritário, eu sinceramente não concordo. Porque seria a mesma coisa, então, tirar daqui o PAD. Aliás, eu já falei, essa sigla é muito comum, a gente vai repetir inúmeras vezes, e aí vocês peguem, por favor, PAD, Processo Administrativo Disciplinar. Eu vou, para inclusive reforçar o que eu vou falar com o Ricardo, eu vou pedir que todos vocês comigo repitam. Vamos lá, vamos para acordar. Fala assim comigo, Processo Administrativo Disciplinar. Vamos lá. Processo Administrativo Disciplinar. Repetiu? Não repetiu por quê? Vai todo mundo falar de novo porque o babá não repetiu. Vamos embora. Processo Administrativo Disciplinar. Qual foi a segunda palavra que a gente falou? Administrativo. Respondida a tua pergunta. O processo não é administrativo, é função administrativa. Entendeu? Ficou claro? Posso só fazer a pergunta dele? Claro, pode falar. Isso aí é só porque não dá definitividade, não é isso? No julgamento dele. Sim, exatamente. O poder do martelo que eu falei, do judiciário, Então, da função jurisdicional. Aqui tem definitividade, aqui também tem. Aí eu faço conexão do que você falou com o que você citou do sistema francês, né? Você mesmo citou, as decisões aqui não podem ser revistas pelo judiciário. Aqui não. As decisões da administração pública no nosso ordenamento jurídico, a gente vai ver isso na próxima aula em atos administrativos. No nosso ordenamento jurídico, as decisões da administração pública podem ser revistas sempre pelo judiciário, não pelo legislativo. Pelo legislativo, as decisões são revistas quando são políticas. Exemplo, o presidente declarou guerra a um outro país. Cenário bem possível. O Congresso Nacional, tem que aprovar. Agora, se você, servidor, é demitido, você leva para o judiciário. Olha que diferença. Quando um ato é político, quem controla é o legislativo. Quando um ato é meramente administrativo, quem controla é o judiciário. Você leva para a justiça.